Olá, o objetivo de nossa aula é entendermos a aplicação dos verbos de uma oração e também como se coloca ou se utiliza o pronome dentro desse contexto do verbo. Por isso iremos estudar flexões verbais e colocação pronominal. Vamos começar por tempos e modos verbais. Eu preciso explicar primeiro por que eu escolhi esses tempos. Eu não escolhi todos os tempos para a aplicação do nosso estudo. Primeiro é possível entender o contexto de prova. Reparem que os verbos que são hoje retirados, colocados num texto, se apresentam ou no presente indicativo ou no pretérito perfeito. Não dá para fazer uma explanação de todos os tempos e modos verbais. Mas, e por que eu escolhi apenas 4 verbos? Por quê? Esses 4 verbos que iremos estudar aqui, eles exatamente deles existem muitos derivados. E são os que aparecem cobrados na prova de concurso. E quem mais cobra flexão verbal? Quem é? É a Fundação Carlos Chagas. Por isso, a ESAF, quando ela quer cobrar a Fundação Carlos Chagas, quando ela quer cobrar flexão verbal, ela vai trabalhar oração subordinada adverbial condicional. A mesma coisa ocorrendo com o CESP. E uma variação ou outra do modo verbal, eu vou explicar isso para vocês aqui. Mas nós temos aí o presente, o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, que são tempos do modo indicativo. Escolhemos aqui com vocês, para começar, o presente no indicativo. E vamos trabalhar o verbo ver, o verbo vir, o verbo pôr e o verbo ter. Porque deles saem muitos derivados que são cobrados na prova. Vejam só, muitas vezes a gente pensa, verbo no presente indicativo qualquer um sabe conjugar, ou no pretérito perfeito. É aí que nos enganamos. Na verdade, os outros tempos, os demais tempos, quem sabe a primeira pessoa sabe o resto. Mas no presente indicativo e no pretérito perfeito não é bem assim. Além do mais, os verbos que eu escolhi são considerados irregulares. E eles têm comportamento diferente dos regulares. Vejam só, vamos trabalhar o presente indicativo do verbo ver. E quero que você me ajude aí. Porque não existe uma forma moderna de estudar verbo, não. A não ser partindo da conjugação. E presente indicativo do verbo ver, eu vejo. Tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vês, Errado. O is no vês, por que o nosso cérebro indica para nós o vós vês? Porque o is é desinência de presente indicativo vós nos verbos regulares. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis. Mas este é um verbo irregular, então tem que ser o desse. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Atentos a essa pessoa verbal do presente indicativo, terceira pessoa do plural, cujo acento já não existe mais. Eles veem. O verbo vir, então, eu venho, tu vens, ele vem. Eu venho, tu vens, ele vem. Repare o ele, terceira pessoa, esse cara que cai aí. Ele vem, sem acento. Nós vimos, vós vindes, eles vêm, com acento. Esse acento não caiu. Esse acento não depende da acentuação, de regras de acentuação gráfica. Esse acento é diferencial. Sem acento é singular, com acento é plural, questão de concordância. Se você esquece o acento em eles vêm, é a mesma coisa que nós vai lá, punhamos tudo lá, deixa disso, não seja assim, menina, é coisa grave. Certo? Então, atentos. Ele vem sem acento, eles vêm com acento. Vamos ver aí, portanto, ainda presente indicativo o verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe, uma sílaba só. Nós pomos, vós pondes, eles põem, 2 sílabas. Então, cuidado, ele põe, é uma sílaba só. Eles põem 2 sílabas. Não esqueçam que a pronúncia mal feita nos induz a erro também. E o verbo ter, eu
Tenho. Tu tens, ele tem. Atento ao ele. Nós temos, vós tendes, eles têm. Olhe lá. A mesma coisa que se processa com ele vem, eles vêm, também acontece aqui. Ele tem, eles têm. Aí então, o indicativo, o presente no indicativo do verbo ver, vir, por e ter. Ai, Tite, mas os derivados acompanham. Por exemplo, o verbo a ter. Eu a tenho, tu a tens. O verbo deter, eu detenho, tu detens. E o verbo propor, eu proponho, tu propões. E o verbo rever, eu revejo, tu revês. E assim vai. Pretérito perfeito de indicativo do verbo ver. Agora, um fato concretizado no passado. Eu vi. E tu viste. E ele viu. Preste atenção ao ele. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Então, ele viu, eles viram. Sempre atentos à terceira pessoa, que é o problema. Os textos que aparecem para a prova de concurso, raramente neles se usa a segunda pessoa. Porque em toda comunicação nacional, por exemplo, ou qualquer escrito nacional, se trabalha o padrão centro-sul, onde se usa o você. O verbo vir agora. Eu vim, tu vieste, ele veio. É aqui que entra um problema sério. O verbo intervir. Tem gente que acha que o verbo é intervir. Tanto que fala assim, ó, o professor interviu. Não existe isso. O verbo é intervir. Deriva do vir. Então o professor interveio. E, gente, desde 1990, que eu trabalho com concurso público, as formas verbais que mais caíram até hoje em prova de concurso. O interviu e o interveio. E até hoje o pessoal fala errado. Então, é derivado de vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Portanto, ele interveio. Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. Então, olha só, o verbo ver, ele viu, eles viram. O verbo vir, ele veio, eles vieram. Atentos a isso. Muito fácil confundir, principalmente o plural também. Pretérito perfeito do verbo pôr. Eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. O verbo ter, eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Ele teve, eles tiveram, gente. Cuidado. Fundação Carlos Chagas trabalha normalmente em cima da terceira pessoa, singular ou plural. Atentos a isso. Não vá confundir. Veja os derivados desses verbos. Sempre presentes em todas as provas. Né? O verbo conter, por exemplo, cai. Assim como eu falei do verbo intervir, o verbo conter cai muito na prova de concurso. Certo? Vamos trabalhar agora o modo subjuntivo do verbo. E qual é a importância desse modo? Fundação Carlos Chagas trabalha em todas as provas de concurso uma questão de flexão verbal e uma questão da relação que ocorre entre os tempos e modos verbais de uma oração. Existe mais um tipo de questão, mas daqui a pouco eu comentarei sobre isso. Vejam só, o CESP e a ESAF, quando cobram, gente, verbos trabalham com o módulo subjuntivo também. Então agora nós vamos trilhar um caminho que aparecem aí, principalmente nessas três instituições. Vejam que esse Gran Rio também cobra a questão de flexão verbal e da relação que ocorre entre tempos e modos verbais. Muito bem. Temos aí três tempos que pertencem ao modo subjuntivo do verbo. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O pretérito imperfeito não será passado para vocês aqui na tela, mas quem sabe a primeira forma do verbo, sabe o resto. Olha só, se você pegar o verbo ver, por exemplo, né, no pretérito imperfeito, o verbo ver, se eu visse, tu visse, ele visse. O verbo vir, se eu viesse, tu viesse, se ele viesse. O verbo cantar, que é regular, se eu cantasse, tu cantasse, se ele cantasse.
Se eu vivesse, tu vivesses, se ele vivesse. Se eu partisse, tu partisse, se ele partisse. Veja, se sabe a primeira pessoa, se sabe o resto. A questão do presente e do futuro do subjuntivo é específico para a prova de concurso, onde muitas vezes podemos nos perder. O presente subjuntivo conta com o auxílio da palavra que. Então, tem que aparecer o que lá. E o presente do subjuntivo do verbo ver. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Vejam, segue o padrão. O verbo vir. Que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Que nós venhamos, que vós venhais, que eles venham. Presente subjuntivo do verbo vir. O verbo pôr. Presente subjuntivo. Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha. Que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. E o verbo ter? Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Vejam que esse verbo é de extrema importância na prova do CESP, principalmente da ESAF, mas cai também em algumas provas da Fundação Carlos Chagas. Já vamos dar a explicação de como isso se processa na prova. Futuro do subjuntivo. Uma pausa leve aqui. O modo subjuntivo do verbo, portanto, anote aí, só serve para uma coisa. O modo subjuntivo do verbo, que envolve pretérito imperfeito, presente e futuro do subjuntivo. O modo subjuntivo do verbo só serve para determinar uma hipótese, uma probabilidade, uma possibilidade. O modo subjuntivo do verbo só serve para determinar uma hipótese, uma probabilidade, uma possibilidade. Tanto que muitas vezes eu posso trocar o presente subjuntivo pelo presente indicativo. Mas quando eu faço isso, eu tiro a ideia de hipótese do texto. É isso que o CESP cobra. É isso que a ESAF cobra. A fundação, ela cobra diferente. Ela coloca lá uma oração com o verbo no presente do subjuntivo e diz assim, que o verbo destacado no período acima determina um fato hipotético. É a resposta. Provável. Possível. É isso. Muito bem. O verbo ver. Futuro do subjuntivo. E no futuro subjuntivo eu posso usar tanto quando quanto se. Eu posso falar se eu vir ou quando eu vir. Futuro subjuntivo do verbo ver, teacher, é do verbo ver. Já repararam como se fala por aí? Ah, quando você vê José, dê-lhe meu recado. É errado, gente. É quando você vir José. Futuro do subjuntivo do verbo ver. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós vimos, quando vós virdes, quando eles virem. Então, como é que é o futuro subjuntivo do verbo vir, teacher? Simples, acrescenta um e. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Está vendo? É tudo muito próximo. Todo cuidado é pouco. Isso é cobrado na prova. E os derivados desse verbo também. O verbo pôr, então. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Esse é o verbo pôr. Cuidado derivado. Né? Quando eu propuser, quando tu propuseres, derivado. Quando eu sobrepuser, quando sobrepuseres, quando ele sobrepuser, quando nós sobrepusermos. Esses verbos caem na prova, principalmente da Fundação Carlos Chagas. O verbo ter, quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. E olha só, o verbo conter aparece lá. E cuidado, muita atenção, que às vezes, em vez de escreverem contiverem, eles escrevem conteram. Vejam só, que é muito fácil, muita gente fala assim, é muito fácil errar. Atenção a isso. O modo imperativo do verbo é muito importante porque também é cobrado em prova de concurso. Não é cobrado com a mesma continuidade da flexão verbal, também da relação que ocorre entre tempos e modos verbais, mas é cobrado. Portanto, atenção a isso, principalmente na Fundação Carlos Chagas. Para que serve o modo imperativo do verbo mesmo? Para dar ordem, teacher. Vai trabalhar, vagabundo. É verdade. Sai desse corpo, Satanás, que não te pertence. Isso é um padre gaúcho falando, sabe por quê?
Ele falou, olha só, sai desse corpo que não te pertence, ele usa o tu. Se fosse um padre paranaense, ele ia falar, saia desse corpo que não lhe pertence. É por isso que o modo imperativo do verbo se torna importante. Ajuda a gente a trabalhar a pessoa verbal corretamente. E para montar o modo imperativo do verbo, o afirmativo, eu preciso do presente no indicativo e do presente subjuntivo. Porque as pessoas se formarão daí. Agora, prestem atenção a uma coisa, gente. Não se usa o modo imperativo só para dar ordem, não. E quando cai na prova de concurso, não cai com essa força da ordem. Quando você pede uma caneta emprestada, empreste minha caneta, por favor, é modo imperativo do verbo. Quando você dá um conselho para alguém, poxa, pense bem, não faça isso, é modo imperativo do verbo. Então, quando cai numa prova de concurso, ele cai com a suavidade da educação. Tanto que muitas vezes os candidatos não percebem que caiu o modo imperativo do verbo. Atentos, portanto. Vamos primeiro ao presente indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Presente subjuntivo do verbo ir. Que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós vamos, que vós vades, que eles vão. Não tem primeira pessoa no modo imperativo do verbo. Então já começa com o tu. E não se esqueça, todas as vezes que uma oração estiver no modo imperativo, o sujeito estará oculto. Por isso que eu vou colocar as pessoas entre parênteses aí, certo? O tu, do modo imperativo afirmativo, nasce do tu do presente no indicativo. Eu vou, tu vais. Menos o S, então fica vai tu. O você nasce do presente subjuntivo. Vá você. O nós também nasce do presente subjuntivo. Vamos nós. O vós volta para o presente no indicativo menos o S. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides. Menos o S, ide, vós. Está lá na Bíblia, ide por todo mundo, pregai o evangelho. A Bíblia usa o ide, a Bíblia tradicional. E vocês, nasce do presente também do subjuntivo. Vão vocês. Então como que fica o modo imperativo, afirmativo do verbo ir? Vai, vá, vamos, ide, vão. Fácil, até eu aprendi. Vai, vá, vamos, ide, vão. Esse é o modo imperativo, afirmativo do verbo ir. Certo? Vejam só que o presente do subjuntivo, o presente subjuntivo, é igualzinho, o presente subjuntivo faz a formação do imperativo negativo. E é igualzinho. A única diferença entre os dois, gente, é que vai haver um não na frente. Só isso. Presente subjuntivo e imperativo negativo são iguaizinhos. Só tira a primeira pessoa e acrescenta um não na frente deles. Vejam os exemplos então a seguir. Se eu estivesse lá, tudo tinha dado certo. Vejam como o verbo ter foi aplicado incorretamente. Porque se eu estivesse lá, eu usei pretérito imperfeito no subjuntivo. E o tempo que casa com o pretérito imperfeito no subjuntivo é o futuro do pretérito, e não o pretérito imperfeito. Então o correto é, se eu estivesse lá, tudo teria dado certo. Agora veja o próximo exemplo. Se estiveres na festa, eu lhe darei o livro. Por que há erro nessa frase? Se estiveres na festa, eu lhe darei o livro. O erro agora não é o mesmo da frase de cima. A relação de tempo e modo verbal está certo aqui. Estiveres é futuro do subjuntivo. E darei é futuro do presente. Os dois estão combinando. O problema agora é a pessoa que apliquei. Vejam que eu falei, se estiveres na festa. Estiveres é tu. Então não é eu lhe darei o livro, é eu te darei o livro. Vejam o que se aprende com isso. O próximo exemplo. Esse dinheiro proviu do tráfico também está errado. Porque se proviu do tráfico, está indicando a origem do dinheiro. Então, o verbo é provir, não é prover, é provir. E o verbo provir deriva do verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Então, o correto é esse dinheiro proveio do tráfico. Bom, pessoal, vamos ver agora os pronomes. Pronome
cai em qualquer prova de concurso, qualquer organizadora de provas de concurso cobra pronomes. Alguns menos, outras mais. Vejam só essa primeira frase. Nunca foi possível para mim realizar essa tarefa. O que você acha? Será que ela está certa? Será que ela está correta? Nunca foi possível para mim realizar essa tarefa. Ah, teacher, eu acho que está errado, porque eu aprendi que antes de verbo no infinitivo nunca se usa mim. Preste atenção ao que eu vou falar. Primeiro que a gramática não fala isso. A gramática não diz assim, antes de verbo no infinitivo nunca se usa mim. A gramática diz que os pronomes oblíquos tônicos, mim e ti, são usados só para fazerem papel de complemento. Enquanto que eu e tu são usados só para fazer papel de sujeito. É isso que eu preciso saber. Então, para eu saber se o mim foi bem aplicado nessa prova, ou mal aplicado, eu tenho que procurar o primeiro verbo. E o primeiro verbo dessa frase é foi. Nós temos um período composto, né? Foi. Eu tenho que procurar o sujeito. Eu já disse que o melhor caminho para o entendimento com a sintaxe é sempre identificar o sujeito. Eu sei que foi é um verbo de ligação. Daí é só fazer a pergunta antes do verbo. O que nunca foi possível para mim? Resposta, realizar essa tarefa. Isso quer dizer que eu posso pegar essa expressão, realizar essa tarefa, e colocar lá no início. Vejam só. Realizar essa tarefa nunca foi possível para mim. Então o mim está corretamente aplicado. Mesmo porque ele não é sujeito de realizar. Ele é complemento de possível. Realizar essa tarefa nunca foi possível para mim. Nunca foi possível para mim realizar essa tarefa. Olhem só o próximo exemplo aí. Ninguém trouxe o problema para eu resolver. Ninguém trouxe o problema para eu resolver. Será que é mim ou é eu? O que eu faço? Eu procuro o primeiro verbo, trouxe. E procuro o sujeito. Quem trouxe o problema para eu resolver? Ninguém. Ninguém é o sujeito. Então, quando o verbo tiver o seu sujeito, o primeiro verbo tiver o seu sujeito, eu já sei que o eu vai ser sujeito do verbo no infinitivo. Então, está correto. Tanto que eu não posso inverter. Vejam só, resolver ninguém trouxe o problema para mim. Não é possível inverter. No outro exemplo, foi possível inverter. Quando for o eu, não é possível inverter. A briga foi entre mim e ele. Vejam só essa frase. Será que está correto entre mim e ele? Normalmente você escuta até na TV, entre eu e ele, entre eu e você. Reparem, eu já disse que eu só posso usar o eu quando o eu for o sujeito da oração. Qual é o verbo dessa oração? Foi. E depois eu faço a pergunta antes do verbo para achar o sujeito. O que foi entre mim e ele? A briga. É a briga o sujeito, então eu já não posso usar de forma nenhuma, né? Aí o eu. Tem que ser mim. Não pode ser mudado isso. Vejam bom, grave isso. Depois de entre, você pode usar qualquer coisa, menos eu ou tu. Qualquer palavra depois do entre, menos eu ou tu. Próximo exemplo. Todos disseram mentiras, exceto eu. Será que está certo esse eu ou é exceto mim? Veja, fica feio exceto mim. Mas nem tudo que fica feio está errado. Agora reparem a armadilha preparada aí. Olha só, todos disseram mentira, exceto eu disse. Então vejo que tem que ser eu, porque o eu aí é sujeito de dizer, certo? Que está elíptico na oração, para não repetir. Então todos disseram mentiras, exceto eu, porque exceto eu disse, está correto, portanto. Ele trouxe o livro para mim. Reparem, ele trouxe o livro para mim. Essa frase também está correta, porque o para mim é objeto indireto de trazer, portanto, corretíssimo. Vejam, vamos ver o próximo exemplo. Cuidado, muita atenção com a aplicação destes dois pronomes. Normalmente, nos últimos 4, 5 anos, o pronome que tem sido cobrado em prova de concursos demonstrativos são esses dois aí, ó. Isto e isso. O aumento de impostos volta a ser discutido no Congresso.
isto ou isso só provoca insatisfação no contribuinte. Vejam que antes a gente tinha que usar o isso para o que já foi dito e o isto para o que ia ser dito. Hoje, né, de acordo com a norma, da gramática contemporânea de língua portuguesa, tanto faz. Você pode usar o isso ou isto para o que já foi dito, ou isto ou isso para o que vai ser dito ainda. Então eu posso trocar um pelo outro sem ter medo de errar. Certo, pessoal? Portanto, eu posso dizer aí, o aumento de impostos volta a ser discutido no Congresso. Isto só provoca insatisfação no contribuinte ou isso só provoca insatisfação no contribuinte? Agora, existe, gente, um grupo de pronomes que caem em todas as provas. São aqueles pronomes que servem para substituir o objeto direto ou o objeto indireto. Para substituir o objeto direto, eu tenho aí o, a, os, as. Reparem só. Eu posso falar, comprou a casa. E quem compra, compra alguma coisa, comprou o quê? A casa. Eu quero substituir a casa pelo pronome correspondente. Vejam que a casa é objeto direto. Então eu vou ter que usar o, a, os, as. Como a casa é singular feminino, é a. Por isso, comprou-a. Agora, muito atento. Os verbos podem terminar em R, S ou Z. Se terminar em R, S ou Z, o, a, os, as viram lo, lá, los, las. E cai o R, o S, Z, final do verbo. Vejam esse exemplo. Vai vender o carro. Vai vender o quê? O carro. O carro é objeto direto, singular, masculino. Então é o. Só que como o verbo termina em R, cai o R e o vira lo. Vai vendê-lo. O verbo também pode terminar em M ou com som de nasalização. Veja esse tio que está aí, é um sinal de nasalização. Então, o verbo às vezes termina com som nasal, mas não tem M no final. Por exemplo, ele põe. Ó, ele põe é nasal, não tem M. Então, quando o verbo terminar em M ou com som nasal, o, a, os, as viram no, na, nos, nas. Veja um exemplo. Guardaram o carro no pátio. Guardaram o que no pátio? O carro. Então, o carro é objeto direto masculino singular. O verbo termina em M. O carro, que é objeto direto, que vai ser o, vai virar no. Guardaram-no no pátio. Reparem que eu tenho um pronome, muito cobrado também, que é para substituir o objeto indireto, ou complemento nominal, ou adjunto adnominal, que é o lhe, lhes. O pronome lhe e lhes substitui tanto o objeto indireto, como complemento nominal e como adjunto adnominal. O que cai na prova de concurso é o objeto indireto ou adjunto adnominal. Esses dois caem. Então preste atenção. Como eu posso utilizar, vou aplicar esses pronomes. Veja o primeiro exemplo. Ele obedece aos pais. Quem obedece, obedece a alguém. O verbo obedecer é transitivo indireto. Então ele obedece a quem? Aos pais. Então aos pais é objeto indireto. Como é plural, ele obedece-lhes. Certo? Vejam o próximo exemplo. Ele falou a João a verdade. E quem fala, fala alguma coisa a alguém, falou o quê, falou a quem. Então eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Quem falou a verdade a João? Ele é o sujeito. E ele falou o que a João? A verdade é objeto direto. Mas o que me interessa é o a João. Ele falou a quem? A verdade, a João. Então a João é objeto indireto, é singular. Ele falou-lhe a verdade. Não reconheço a sua imagem. E eu quero substituir só o sua. Não reconheço o quê? Verbo transitivo direto. Então, a sua imagem é objeto direto. Tudo isso, mas não é tudo isso que eu quero só o sua. Então eu procuro o núcleo desse objeto direto, que é imagem. O sua é um adjunto adnominal, e equivale a ele. Então vou ter que usar o lhe. Não lhe reconheço a imagem. Então repare, é bom entender isso daí direitinho, que o lhe nessa frase é adjunto adnominal.
Eu não posso confundir com objeto indireto. Em ele falou-lhe a verdade, no exemplo anterior, olhei objeto indireto. Aqui, e não lhe reconheço a imagem, ele é adjunto adnominal. É um pronome pessoal, oblíquo, átono, com função sintática de adjunto adnominal, quer dizer, com valor possessivo. Atentos a isso, portanto. Muito importante, você tem que saber isso daí, nada que um treino não melhore. Então, atentos ao o, a, os, as e o lhelhês. Principalmente o lhe ali, o lhelhês como adjunto adnominal e objeto indireto. Esses dois caem também. Vamos falar agora de colocação pronominal. Próclise, ênclise e mesóclise. Estes três temas dependem da colocação do pronome com relação ao verbo. Se eu coloco na frente, próclise. Se eu coloco atrás, ênclise. E se eu coloco no meio do verbo, o pronome, mesóclise. Nós temos situações em que a próclise é obrigatória. Por exemplo, se eu tiver um advérbio antes, do verbo, eu sou obrigado a colocar o pronome antes do verbo. Eu sou obrigado. Não é uma questão de você fazer o que você quer, de ser opcional, não. É obrigatório. Então, nunca é advérbio. Vejam esse exemplo. Nunca se diz estas coisas enquanto eu mandar aqui. Nunca é advérbio. Por isso, o pronome ser foi colocado antes do verbo. Próclise obrigatória, porque nunca é o quê? Advérbio. Certo? Vejam o próximo exemplo. Assim que eu encontrar avíse-nos para que possamos tomar as providências. Vejam que o assim que é uma conjunção subordinativa, introduz a oração subordinada adverbial, né, temporal. Então é uma palavra atrativa. Por isso o pronome o está ali antes do verbo em situação de próclise. Além de advérbio de conjunções, também a próclise é obrigatória com preposição em mais verbo no gerúndio. Vejam só. Em se tratando de festa, ela vem sem demora. Em, tratando, preposição em, mais verbo no gerúndio. O pronome ser é obrigatório ficar ali antes do verbo. Certo? Vamos também ver que com pronomes pessoais, né, com pronomes demonstrativos, com pronomes indefinidos, com qualquer tipo de pronome, menos com pronomes pessoais. No caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Menos com esses, eu também sou obrigado a colocar o pronome antes do verbo. Olhem só o exemplo. Esse é o caso a que me referi outro dia. Vejam que o que é um pronome relativo. Por isso o me é obrigado a ficar ali antes do verbo. Então, há situações em que eu sou obrigado a colocar o pronome antes do verbo, com advérbio. Eu sou obrigado a colocar com conjunções subordinativas. Sou obrigado a colocar com preposição em, mais verbo no gerúndio. E agora, com pronomes. Olha o próximo exemplo. Isso nos interessa muito devido à sua atitude. Isso é pronome demonstrativo. Portanto, a presença do nos ali antes do verbo. Situação obrigatória de próclise. E a ênclise? Quando é que a ênclise é obrigatória? Muito atentos a isso. Com o verbo no início do período. Como eu não posso começar a frase com pronome, eu sou obrigado, então, a colocar depois do verbo. Certo? Veja um exemplo. Querem-nos na abertura do testamento ainda hoje. Olha o nos, pronome depois do verbo. Porque a frase inicia com o verbo. Não posso começar com o pronome. Ênclise obrigatória. Compre-me estes ingredientes. Mais uma vez, verbo no início da frase. Portanto, o pronome depois do verbo, ênclise obrigatória. Também após as pausas, aí vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, sou obrigado a colocar o pronome depois do verbo. Certo? Quando o verbo estiver após a pausa, a ênclise também é obrigatória. A mãe saiu, deixando-os a sós. Vejam só, vírgula, depois o verbo deixando. Por isso o pronome é obrigado a ficar depois do verbo. Ênclise obrigatória com o verbo após a pausa. Fechou a janela desligando-se do mundo. Vejam só, desligando, está depois da pausa ali, portanto o pronome depois do verbo. Então, muito atentos a isso,
porque é cobrado às vezes, e não é só por questão de uma cobrança na prova, mas também pelo fato da sua... você vai produzir um texto, na maioria dos concursos, uma redação. Muito atentos, portanto, a isso. E a mesóclise, teacher? Quando que a mesóclise é obrigatória? Nas mesmas situações da ênclise. Eu sou obrigado a colocar o pronome depois do verbo quando o verbo estiver no início da frase, ou após as pausas. Se o verbo estiver nessas mesmas situações, no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sou obrigado a usar a mesóclise. Olhem esse exemplo. A mãe sairá amanhã, deixá-los-á em paz. Eu não poderia falar assim, deixará-os em paz. Por isso que eu sou obrigado a colocar o pronome no meio do verbo. E onde que é o meio do verbo? No último R, deixar. Você vai colocar o os, cai o R, o os vira los, e o restante do verbo depois. Encontrá-lo-ia se pudesse para resolver aquela questão. Não posso falar encontraria-o. Então, sou obrigado a colocar o pronome no meio do verbo. Encontrá-lo-ia. Vamos agora aos casos opcionais. As situações em que eu posso colocar o pronome antes ou depois do verbo. Sempre que eu tiver pronome pessoal, adjetivo, substantivo, ou a preposição a, de e para, mais o verbo no infinitivo. Nesses casos, eu sou obrigado a colocar o pronome depois do verbo ou antes do verbo. Certo? Então já me dá uma facilidade maior de ação, né? Fica mais fácil aí. Você tipo, diria o aluno assim, nesse caso eu não erro. Olha só, ela me deu o presente. Ela é pronome pessoal do caso reto. Por isso que o me pode ficar antes do verbo, como depois. Ela deu-me o presente. Vim aqui para o ajudar. Vejam, preposição para, mais verbo no infinitivo. Também posso colocar depois do verbo pronome. Vim aqui para ajudá-lo. A questão de colocação pronominal é muito importante para que se escreva bem. Não cai tanto em prova de concurso, mas com certeza você irá usá-lo em sua redação.